relação entre Zika vírus e microcefalia, o uso do etanol e os carros flex, estudos para desenvolver a vacina contra a AIDS. O que esses exemplos têm em comum? São pesquisas feitas por cientistas brasileiros. Das facilidades para o nosso dia a dia, a descoberta de novos planetas, a ciência está em tudo. Mas apesar da importância, a área tem hoje o menor orçamento dos últimos 12 anos. E pesquisas em todo o país correm o risco de parar. A carreira acadêmica nunca foi o sonho de Tamara, mas ela se encantou pela pesquisa e, depois da graduação em História, se especializou, concluiu uma tese de mestrado e iniciou o doutorado. Entrar para a pesquisa é quase uma questão de altruísmo, né, no Brasil, porque não tem muito incentivo, a bolsa é um valor defasado que só dá para a gente se manter sobrevivendo enquanto está na formação. O investimento em ciência no Brasil, próximo de 1,1% do PIB, não chega nem à metade do valor reservado em países como o Japão e Estados Unidos. Recentemente, a campanha Conhecimento Sem Cortes montou um painel chamado Tesourômetro, que mostra o volume de cortes na CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e nas universidades federais desde 2015. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, também viu seu trabalho ainda mais ameaçado em março deste ano, quando o governo contingenciou todos os gastos já aprovados em 44%. Isso certamente, além de trazer o prejuízo pessoal ao bolsista, traz um prejuízo para o país enorme. Para distribuir riqueza para a sociedade brasileira, você precisa gerar riqueza. E a única forma de gerar riqueza no mundo hoje é você tornando o país competitivo no cenário nacional e mundial. E isso carece e precisa de muita ciência, tecnologia e inovação. Para falar sobre a crise enfrentada pela ciência no Brasil, recebemos a presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e professora da Unifesp, Helena Nader, e o jornalista de ciência, Ayrton Escobar, do jornal Estado de São Paulo. Você também pode participar dessa nossa conversa, mandando as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Eu é que te agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos começar, né, para entender a situação aí da nossa ciência hoje. Dizer que estamos voltando a um orçamento de 12 anos atrás, o que isso significa na prática? Maior retrocesso na história desse país. Porque além, como você já bem colocou no começo, dos valores nominais serem de 12 anos atrás, se nós considerarmos a população envolvida em ciência há 12 anos atrás e hoje, ela é muito maior. Nós tivemos uma expansão das universidades públicas, tanto estaduais quanto federais, dos institutos federais e estaduais, ou seja, o contingente de pessoas envolvidas com ciência, com tecnologia e inovação é muito maior. Então, é muito mais trágico do que 12 anos atrás. Eu vejo isso como uma falta de visão estratégica para o Brasil. Então, você como jornalista que acompanha há tantos anos, aí não é novidade para jornalista anunciar um corte de verbas, né? Sim. Mas o que te chama a atenção desta vez? Acho que dessa vez é a falta de uma perspectiva de melhora. Né? Você passa por um momento difícil, você tem uma contenção de gastos, um contingenciamento, mas você ainda tem uma perspectiva. Você sabe que aquilo é um momento ruim, mas você tem uma perspectiva de melhora num futuro, num curto ou no médio prazo. E acho que o mais desesperador hoje para a ciência brasileira é você olhar para frente e não ver uma luz no fim do túnel. Né? Porque você tem a lei do teto de gastos, que proíbe que você aumente esse orçamento pelos próximos 10 ou até 20 anos. Então, a perspectiva é você, na melhor das hipóteses, permanecer na situação atual por mais um longo período, e a situação atual é muito ruim. Né? Então, é desesperador mesmo. Antes de continuarmos, né, gostaria de aproveitar aqui para chamar, né, a nossa atenção para a importância da ciência. Porque quando falamos ciência parece algo assim, né, que está nos laboratórios, está no instituto de pesquisa, parece muito distante, né? Então, para quem não é um cientista, mas não é nada disso, né? A ciência está em tudo. Dá para dar um exemplo aqui na prática? Exemplo na prática. Quando eu era criança, eu sonhava em comer iogurte e ter queijo.
Não tinha. O Brasil era importador de alimentos. Hoje nós exportamos para o mundo tudo. Graças ao quê? A ciência brasileira, que soube desenvolver uma agricultura tropical líder mundial. Tanto que a FAO, a Organização das Nações Unidas, coloca o Brasil como quem iria, né? Se continuar assim, não vamos ter, iria prover alimentos para o mundo. Medicamentos, você colocou logo no começo, vacina. O Brasil está desenvolvendo a vacina da Zika, vacina da dengue, vacina da AIDS, ciência brasileira. Então, medicamentos estão aí no dia a dia. O carro, como você bem colocou, motor flex, é engenhoso brasileiro. Foi um brasileiro que pensou, foram cientistas brasileiros. Acho que a sociedade não tem muito essa noção do quanto que a ciência brasileira contribui para a qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico no Brasil, né? Porque a gente pensa geralmente ciência e tecnologia, pensa no telefone, né? no smartphone, nas coisas mais da informática, na televisão, tal, que vem de fora, né? Você não pensa no alimento como tecnologia, como um produto da ciência, mas ele é. Né? Tudo que a gente come são plantas, são produtos que não existem na natureza. Se você, por meio da Amazônia, para uma área selvagem, você não vai encontrar nada desses frutos, de tudo que a gente come, né? Tudo isso são plantas que foram desenvolvidas com muita pesquisa. E para a geração de riqueza, né? Como o próprio presidente do CNP que chamou a atenção ali, né? Para distribuir riqueza é preciso gerar riqueza e a ciência tem um papel fundamental nesse sentido. Ainda mais hoje que no mundo se vive a economia do conhecimento. Conhecimento é moeda, conhecimento tem valor agregado. Quer ver um outro exemplo? Para o pessoal que está em casa, nos vendo, a Embraco é uma firma lá de Santa Catarina que faz compressores, que está nas geladeiras, congeladores. Ela foi comprada pela Whirlpool, que é uma americana. Só que, ao invés de transferir para os Estados Unidos, transferiu para o Brasil a planta principal para desenvolvimento, porque disse, é no Brasil que está a capacidade de desenvolver esses compressores. Embraer é outro exemplo. Então, olha, está no nosso dia a dia o petróleo, que todo mundo acha fantástico, né? O pré-sal também foi descoberta, a tecnologia. A descoberta, a exploração, o refinamento, tudo tecnologia brasileira. Agora sim, estamos no momento de crise, está tendo corte aí em várias áreas, mas quando falamos da ciência, né, sabemos aí que muitos defendem que essa seria uma das saídas para a crise, né? Que exemplo nós poderíamos dar nesse sentido? A prova da importância da ciência para o desenvolvimento econômico é que todos os outros países que enfrentaram crises recentemente, no momento de crise, eles não cortaram, eles aumentaram os investimentos em ciência e tecnologia, porque é o que você falou, para você gerar riqueza, você tem que produzir alguma coisa, você tem que ter um produto com um valor agregado que você possa vender, exportar, comercializar, etc. Se você não produz nada diferente, você não tem riqueza, você não gera, você não movimenta a economia, né? Então, quando a economia está ruim, os Estados Unidos, Japão, os países europeus, a Coreia, a China está fazendo isso muito forte agora. Quer dizer, você aumenta investimento em pesquisa e desenvolvimento para sair da crise. Então, eles enxergam claramente que isso é um investimento necessário, agora, não me parece um gasto. Tão claro, né, esses argumentos, a forma como vocês estão colocando aqui para a gente. Por que é, então, que não olhamos, né, para a ciência como um investimento? Né? Olha, não foi por falta de alerta. Porque quando foi feita a PEC do fim do mundo, que é dos gastos públicos, desculpe a minha terminologia, eu não vou julgar se precisa ou não o ajuste. Mas eu posso garantir que colocar ciência e tecnologia como gasto e não investimento, que é o conceito mundial, é tiro no pé. Então, você pode até ter daqui 10 anos zerado, equilibrado, né, os gastos públicos, mas você vai ter acabado com a galinha dos ovos de ouro.
que seria aquilo que poderia te trazer o retorno, para realmente tirar o país da crise. Então, eu vejo de uma forma, eu continuo na luta para que se reverta isso, porque educação e saúde foi colocada como um limite. Ciência e tecnologia, não. E se a gente prosseguir nessa trajetória, em 4 anos, nós não teremos mais o Ministério, porque o valor que você põe no orçamento do ano Ministério seguinte, que já sofreu até uma junção ainda com o Ministério das Comunicações. Exatamente. Nós vamos, porque o orçamento é uma coisa, mas eles contingenciam, depois novo contingenciamento, em 4 anos... Vai cortando em cima do corte. Em cima do corte e acabou. E no caso da ciência, assim, eu gostaria que você explicasse, é diferente do que acontece até em outras áreas, porque a partir do momento que se interrompe uma pesquisa, pode se dar como uma interrupção definitiva, não é? Não é assim, vou parar um pouquinho porque não tenho verba, vou retomar daqui uns meses. A Helena sempre dá esse exemplo de você comprar como uma obra, né? Você está construindo alguma coisa, um prédio, uma represa, que seja, você está sem dinheiro, você paralisa por um tempo aquela obra, ela está ali, e quando você retoma, as coisas estão iguais, né? É só uma questão de você retomar o trabalho e finalizar. Agora, a pesquisa ela é uma coisa muito contínua e que ela é feita, na sua maior parte no Brasil, por pós-graduandos. Então, por alunos de mestrado e doutorado, que fazem essas pesquisas como parte do seu estudo para concluir o seu mestrado e o seu doutorado. Você interrompe essa pesquisa por 6 meses, por 1 ano, e ele não tem a opção de simplesmente sentar, e a Tamara no início do programa falou da questão das bolsas, né, que estão em risco de ser cortadas e que estão com valor extremamente defasado. Para essa grande massa de jovens cientistas que estão na pós-graduação, esse é o salário de ouvir, deles. falou assim, é como a gente enxerga hoje a pesquisa, né, científica, como altruísmo, né? Ela... Porque você faz por um dinheiro muito pequeno e que... a bolsa é o salário desses estudantes. Não é um dinheiro a mais que eles têm, é o dinheiro que eles usam para fazer a pesquisa deles e para pagar o supermercado, para pegar o ônibus. Tem participação aqui do pessoal pelo nosso Twitter. O Gabriel Menezes, ele fala assim, né, convidados, vocês acham que ainda temos muito que avançar na questão de pesquisas científicas? Acho que podemos dar um exemplo aí do que, assim, de até o que, em que áreas nós estamos avançando aí pesquisas que podem até parar por conta disso, né? Olha, nós vamos parar, não é só pelas bolsas. Você vai parar porque não tem o financiamento para fazer a ciência. Então, para Gabriel, né? Eu vou dar alguns exemplos. Nós estávamos construindo aqui no Brasil, tinha um projeto, reator multipropósito, que é fundamental para a medicina nuclear, para a área de agricultura. Parou. Não consta nem do PAC, porque ele estava no PAC do ano que vem. Uma outra referência, que o Brasil está referência, é na aceleração de partículas, o síncroton, luz síncroton. É uma palavra difícil, parece uma coisa complexa. Que está lá em Campinas, é um laboratório nacional, utilizado mundialmente. O Brasil é líder, está fazendo cristalografias, está fazendo o que você imaginar. Então, a ciência brasileira é recente, porque o Brasil começou a fazer ciência de forma sistemática, institucional, na verdade, em 51, a criação do CNPq e da CAPES. As universidades só vão ter tempo integral a partir da década de 70. Então, todo esse trabalho, esse esforço, está indo ladeira abaixo. E o Brasil, hoje, ainda é o 13º produtor de ciência mundial. Há alguns anos atrás, a China estava muito atrás de nós. Hoje, a China passou o Brasil, inclusive na inovação, que é um outro problema grave, porque você tem que investir em toda a cadeia. Educação, o início. Ciência básica, tecnologia, inovação, que é na ponta, na empresa. O Brasil está no 69º lugar.
E como é que fica a questão, né, quando lá fora assistem o que está acontecendo aqui com a gente, né, Ayrton? Porque temos participação também em muitas pesquisas, né, junto Brasil, a outros países. Ele não é vamos dizer, um super player da ciência mundial, como a Helena falou, é uma ciência ainda jovem, né, mas que vinha crescendo consistentemente ao longo dos anos. A gente tem algumas áreas em que o Brasil é líder mundial, vai muito bem. A agricultura já estamos em uma delas. Odontologia? Muitas áreas, né? Então, assim, tem muito para crescer, tem muito para melhorar ainda, mas vinha numa crescente. É aquele jovem que virou um adolescente, que está cheio de sonhos, olhando para o futuro, com várias possibilidades. E aí você chega para esse jovem, corta totalmente o dinheiro dele e fala, baixa a bola, não sonha muito alto não, que você vai ser sempre... Quer dizer, ou ele desiste da carreira, ou então né? vai buscar fazer essa ciência em outro país, né? Que é o que está acontecendo, porque o pesquisador brasileiro, ele é muito prestigiado internacionalmente. Eu não sei se é porque a nossa seleção, o Brasil é injusto, é um país injusto. Então, agora que a população mais carente está tendo acesso à educação superior. Então, é um funil. Já é difícil o ensino básico. Quem chega na universidade e quem vai chegar numa pós-graduação é altamente selecionado. E a criatividade do brasileiro, e não é palavra vazia, não, é real. Se for em qualquer laboratório do mundo, tem briga para ter estudante brasileiro, porque sabe que eles são altamente são muito valorizados e motivados. O brasileiro faz muito com pouco, né? Se você tivesse mais investimento em ciência no Brasil, assim, os recursos humanos, os cérebros, as pessoas talentosas, têm aos montes. É que o que elas conseguem fazer é limitado pela falta de recursos, né? Por mais talentoso que você seja, as coisas custam dinheiro, né? Mas se tivesse dinheiro... Mais uma vez, então, né, esse reconhecimento que vem de fora, como tantas coisas que acontecem aqui, que nós damos valor justamente quando alguém de fora chama a atenção. Exatamente. Né? Se você olhar o que o Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem de orçamento, é várias vezes inferior ao orçamento do NIH. No entanto, quem é que descobriu, que fez a associação entre o vírus da Zika e a síndrome de microcefalia aqui? Foram brasileiros, o mundo sabia que tinha. Essa própria cientista que outro dia eu vi ela dizendo que foi uma descoberta importantíssima, Celina, mas que ainda há muito o que descobrir nesse sentido. E na hora que você está cortando as pesquisas do Zika, da dengue, você está cortando as pesquisas de alimentos, porque a própria Embrapa, que é uma potência, ela precisa de investimentos, ela tem que partir para uma outra etapa. Ela não pode mais viver só do que ela teve do passado, junto com as escolas de agronomia, você entende? Então, vamos precisar fazer uma pausinha aqui, um intervalo rápido e a gente volta já. Tá bom. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a crise enfrentada pela nossa ciência. Com a gente, a presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e professora da Unifesp, Helena Nader, e o jornalista de ciência, Ayrton Escobar, do jornal Estado de São Paulo. Antes de retomarmos aqui, vamos mostrar um outro exemplo que também reflete a crise na ciência. O Museu Emílio Gueld, fundado em 1866 em Belém, é um dos principais centros de pesquisa em ciências naturais e humanas da Amazônia. Depois do corte de cerca da metade da verba deste ano, o museu também está à beira de fechar as portas. As manifestações de apoio à mais antiga e uma das principais instituições de pesquisa da Amazônia reuniram anônimos e famosos. É fundamental que todos nós, a sociedade paraense, abrace esse museu. A nossa história está escrita aqui dentro. Isso é o nosso quintal, é a nossa casa. A mobilização começou no início de setembro, quando a direção do museu anunciou que depois do corte de 44% no orçamento de 2017, estava sem dinheiro para continuar funcionando. No Parque Zoobotânico, localizado no centro de Belém, algumas obras se arrastam há anos.
O Lago do Peixe-Boi está vazio e o aquário, o único de água doce no país, foi reformado, mas não reabriu as portas. Em carta aberta à sociedade, o diretor do museu lamentou que a única saída seria fechar o parque, além da estação científica Ferreira Pena, na Ilha do Marajó. Além de ter o parque zoobotânico mais antigo do gênero em todo o Brasil, a pesquisa também é uma prioridade para o museu. Desde o início do século XXI, os pesquisadores daqui já descobriram mais de 400 novas espécies da fauna e da flora da região. E, além disso, eles ainda mantêm um banco digital com 80 línguas indígenas ameaçadas de extinção. Depois da grande mobilização que tomou conta das redes sociais, o governo federal anunciou a liberação de 3 milhões de reais. Mas o dinheiro vai ser suficiente apenas para manter as atividades deste ano. Pois é, um outro exemplo aí, mas é aí que mostra, né, essa questão de nós não pensamos, né, no presente, tampouco no futuro, tampouco no passado também. O museu aí ele tem só no acervo mais de 4 milhões de itens tombados. Olhando para isso, eu lembrei aqui também do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um exemplo fantástico aí da nossa arqueologia. Está ligado a outro ministério, que é o Ministério do Meio Ambiente, mas também parece que pouco importa que aquele ministério está ligado, porque o descaso é o mesmo, né? O Ministério do Meio Ambiente está na mesma pindaíba que o da Ciência e Tecnologia. Mas esse caso do Guild, acho que ele ilustra duas coisas. Uma é que ele traz um exemplo forte da área de humanas, né? Porque quando a gente conversa sobre isso, a gente foca sempre assim na coisa do produto, né? O medicamento, o alimento e tal, mas a gente está em risco de perder também todo um patrimônio histórico, cultural, que estão instituições como Emílio Guild. E aí, essa iminência dele fechar as portas não é um caso isolado. Quer dizer, todos os institutos de pesquisa do Brasil estão literalmente em risco de fechar. Não é assim que, nós estamos passando por um aperto, tendo que fazer uma economia, trocar lâmpada. Não, a coisa é a nível de você realmente fechar as portas, né? Então, o Guild é só mais um exemplo do que está acontecendo no país inteiro. São mais de 30 institutos ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um deles, por exemplo, o CBPF, ele é da década de 60, criado por César Lattes e tantos outros, com pesquisas de ponta, inclusive com parceria com o acelerador lá da França, está na mesma situação. E eu vi que vão liberar 3 milhões. 3 milhões não vai resolver o problema. Deveriam estudar, eu acho que está faltando cultura para quem tem a caneta da despesa. Se estudasse um pouco, viria, por exemplo, que o Museu Guild foi o pioneiro em todas as pesquisas vindo pessoal da Europa para estudar a Amazônia. E tem lá todos esses acervos. O INPA, que é o outro instituto na Amazônia, está na mesma situação. Então, nós estamos numa crise que não é crise financeira. É crise, na minha visão, eu fico meio excitada, revoltada, de valores e de prioridades. Não é prioridade. Tem até uma pergunta aqui nesse sentido, a Nelly. A Nelly que diz: esses possíveis cortes, eles são imprescindíveis ou o governo aqui está optando mal, né? Optando muito mal. De novo, o mundo caminha na sociedade do conhecimento. Conhecimento significa recurso, moeda de troca. Sabe quanto o Brasil paga para bancos? 45% de toda a sua arrecadação. Sabe quanto o Brasil gasta em todos os ministérios? 5,9%. Aí, Ayrton, você tinha comentado uma coisa aqui no intervalo, eu gostaria que você repetisse aqui, porque eu acho importante, né, dizendo aí quando não investimos na pesquisa, de necessidades que são nossas, né? Isso pode ser que seja feito lá fora e nós vamos pagar um custo por isso, né? A gente tem os exemplos aí da vacina da Zika, a vacina da dengue que está sendo desenvolvida, os exemplos da agricultura. Tem muitos problemas que são do Brasil ou da América do Sul, do hemisfério sul, dos países tropicais, que não são problemas do hemisfério norte, onde está, né, vamos dizer, a nata da ciência mundial.
Então, eles não estão preocupados em resolver os nossos problemas. Eles só vão resolver quando aquilo for lucrativo para eles. Então, assim, se o Brasil não investir no desenvolvimento de uma vacina, de uma solução para a Zika, algum laboratório dos Estados Unidos ou da Europa vai desenvolver. E nós vamos ficar dependentes de comprar essa vacina. Porque eles não têm o problema da doença lá, mas eles sabem que tem um mercado aqui. Então, esse é um exemplo muito bom de algo assim, que é um problema nosso, que a gente tem que resolver. Porque senão nós vamos ficar dependentes de comprar esses produtos do exterior. Estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, então um recado final, né, para complementar aqui, o que você gostaria de dizer, se não olharem para isso hoje, qual que pode ser o impacto? É o seguinte, vocês noticiaram que vai ter uma liberação de 12 alguma coisa bilhões de reais. Eu espero que uma parte desses recursos seja direcionada para ciência e tecnologia. Porque até agora não ouvimos nada. A gente, se não tiver uma liberação de recursos, o ano que vem não precisa existir. É essa a minha mensagem. Porque realmente é muito grave. Talvez as pessoas não tenham noção de quão grave é a crise que está passando a ciência, a tecnologia e a inovação. Talvez não precise de 2018. Eu acho que a mensagem principal é que tudo que a gente está conversando aqui não é uma luta da ciência pela ciência. Né? Não é a Helena defendendo o trabalho dela. Isso é uma coisa que impacta diretamente a vida de todos os brasileiros e o desenvolvimento social e econômico do país. Né? Então, não é uma coisa de classe, assim, dos cientistas reclamando, a gente precisa de mais dinheiro. É uma argumentação de que, se você não investir em ciência, o país inteiro vai sofrer. Exatamente. Né? Não dá para pensar em quem não estaria envolvido aí. Então, assim, numa crise, claro que você precisa fazer contenções e tal, mas se você cortar da ciência como está sendo cortado, nesse nível, é um tiro no pé monumental. Infelizmente. Agradeço muito a participação de vocês. A gente hoje te agradece a gente trazer cultura. um assunto tão importante. Até uma próxima Muito oportunidade. obrigada a você. Muito mesmo. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.